Aquela questão cabulosa sobre equilíbrio genético ou equilíbrio de Hardy-Weinberg. Enfim, não sei como é que pronuncia direito o nome deles em inglês. E de sistema BO. Vamos ler a questão. Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema BO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16% ao grupo A homozigóticos, considerando que P é igual à frequência de A, Q é igual à frequência de B e R é igual à frequência de Izinho, espera-se encontrar, aí dá uma tabela que a gente já vai analisar, está querendo saber qual a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população. Então, gente, equilíbrio genético de uma população. Ok, o que você tem que saber sobre isso? Toda a população, eu estou colocando de setinhas vermelhas, ela está sob alguns fatores da evolução. Fatores que vão, assim, modificar, alterar, estimular, inibir essa população. Esses fatores podem ser a seleção natural, as mutações, o fluxo gênico, o tamanho dela. Preste atenção, vou representar de verde uma população. Então, ela continua no tempo A, B, C, D e por aí vai, sempre constante. Essa população não está tendo alteração nos seus fatores. E, assim, ela basicamente entrou em equilíbrio, ela parou de crescer e acabou. E é isso aí. Agora, gente, veja bem o meu outro exemplo. Nesse caso, eu vou colocar que a população, ela começa igualzinha a outra, mas depois de um tempo ela já vai aparecendo alterações. É um tracinho mais grosso, que no caso aí que eu tô fazendo, é uma outra corzinha. Então, a gente vai tendo alterações fenotípicas, genotípicas. Essa população está se transformando, os processos evolutivos estão acontecendo, então ela está em evolução. Ok? Quem foi os pesquisadores, né, que definiram isso? Então, gente, foi esses pesquisadores, o Hardy Weinberg, um inglês, um alemão, que disseram isso aí, que uma população que ela não está evoluindo, os fatores, os alelos, os genes, os genótipos estão tudo constante. E o que eles definiram? Eles definiram uma fórmula. Tinha que enfiar um pouquinho aí de matemática pra gente. Nessa fórmula, eles diziam que o alelo dominante ele era representado pelo P e o recessivo pelo Q. E isso tem que dar 1, porque P dominante e Q recessivo, galera, fazem parte da mesma população. Então, para ele é tudo 100% isso aí. Então, o que ele definiu? Ele definiu que os dominantes, vou colocar aí como azão, homozigóticos, eles são representados por P ao quadrado. Então, o dominante é P ao quadrado. Já os heterozigotos, que tem um dominante e um recessivo, é representado por 2PQ. Então, 2PQ. E o recessivo, que é o azinho, na regra que eles criaram, era representado por Q ao quadrado. Beleza, então ele criou essa fórmula aí, eles criaram essa fórmula aí para tentar encontrar se a população está em equilíbrio gênico ou não. Agora, pessoal, vamos analisar melhor a tabela aí do exercício. Aí na tabela a gente está vendo os grupos do sistema BO, A, B, AB e O. Os genótipos que representam as frequências. Nessa tabela, o genótipo IA, que é do sangue A, ele é representado por P ao quadrado, enquanto o heterozigoto IAzinho é representado por 2PR. Coloquei Q, mas já vou corrigir. O sangue do tipo B tem 2 genótipos. O IB, ou Bzão, IB, é representado por Q ao quadrado. Ok? O heterozigoto do sangue B, ou seja, que é portador lá do Izinho, né, digamos assim, ele é representado na tabela de frequência como 2QR. A pessoa que tem um sangue do tipo AB, ela tem o IA e ela tem o IB. Então, portanto, lá na frequência de genes, né, na frequência do equilíbrio, ele vai ter o P e o Q. Então, ele é 2PQ. Na tabela, tá vendo que tá tudo na tabela? Agora, o sangue do O, ele é o Izinho. E na tabela, ele é representado por Rzinho ao quadrado. Mas e aí, Nili?
eu resolvo essa questão sabendo isso? Socorro! Gente, o próprio exercício diz que a população encontra-se em equilíbrio genético, ou seja, está naquele estado que não evolui mais. Então, ele atingiu o tal 1 da teoria de Harding-Weinberg. Então, o genótipo A, o genótipo B, o genótipo O, que formam os grupos de sangue, eles são um, tá? Então, eles fazem parte de um todo. E o exercício dá pra gente que 25% dos indivíduos pertencem ao O e 16% pertencem ao A. Então, ele dá A 16%, o O 25%, e não dá quantos por cento de indivíduo B a gente tem, certo? Então, a gente tem que descobrir aí primeiro, na fórmula lá de frequência, quanto de B a gente tem. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai tirar todo mundo aí da porcentagem. Então, eu vou trabalhar, em vez de 25%, né? Eu vou dividir 25 por 100. Você já deve saber, se você já manja um pouco mais de matemática básica, é igual a 0,25. Você pode ir direto para aí, tá? Você vai usar esse número para fazer a continha. O 16 eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar 16 dividido por 100, que vai dar 0,16. Então, é com esses dois números que eu vou trabalhar de agora em diante, o 0,25 e o 0,16. Eu vou aplicar esses valores naquelas fórmulas que estão na tabela. E o exercício fala que o nosso A, ele é um A homozigótico, tá bom? Então, eu vou colocar nesse P ao quadrado aí. Então, a minha frequência de A é a mesma coisa que o P ao quadrado. Então, o A é o P na tabela. Então, a frequência de A é o P ao quadrado. Substituindo o P por 0,16, já que é o número que a gente encontrou, então, a frequência de A é 0,16 ao quadrado. Não vou fazer a multiplicação aqui, tá, gente? Mas é uma multiplicação simples de fazer. Você vai ver o resultado. Então, a frequência de A é igual a 0,40. Beleza, encontrei 0,40 como meu P. Agora, vamos fazer o do O. Lembra que o O está sendo representado lá naquela formulazinha que está na tabela pelo Rzinho. E eu vou usar o valor de 0,25. Então, faça comigo, pessoal. A frequência de O, de acordo com o equilíbrio, é Rzinho ao quadrado. Então, a frequência de O é o valor que eu encontrei ali, 0,25 ao quadrado. 0,25 ao quadrado é a mesma coisa que 0,50. E o B, gente? Se A mais B mais O faz parte de uma coisa só, tem que dar 1. E eu já sei que o A é 0,40, ou que o P é 0,40, que o Q, que o R é 0,50, que é o O. Quanto que é o Q, que é o B? O Q é 0,10, tá bom? Porque, gente, 0,40 mais 0,50 dá 0,9. Quanto que tá faltando para dar 1? 0,1. Então, o meu Bzão, ele é 0,10, que é o que aí na tabela do equilíbrio, ok? E do céu, não tem 0,1 no gabarito. Próximo passo, gente, é a gente lembrar que o sangue do tipo B, ele recebe sangue de outra pessoa que seja tipo B ou do O. Então, isso você não pode esquecer, isso é sistema BO, purinho, genética normalzinha lá, ok? Então, o sangue do tipo B, ele pode receber tanto da pessoa que é homozigótica para B, e B, quanto para quem é heterozigótica. Ou pode receber da pessoa tipo O, que é Izinho, Izinho. Então, os doadores é B e O. E é o que a questão está querendo saber, não é quantos porcentos podem doar para B. Primeiro, vamos descobrir quantos por cento, né, de tipo B, qual é a frequência do tipo B na população. Lembra que B pode ser tanto homozigótico quanto heterozigótico, e na tabela a frequência é representada por Q ao quadrado mais 2QR. Ok, a gente já encontrou que o valor de Q é igual a 0,1. Então, você só vai substituir no lugar de Q aí o 0,1. E R a gente já sabe que é 0,50, que a gente encontrou também lá no início. Então, vamos lá. 0,1 ao quadrado mais 2, 0,1 vezes 0,1
vezes o 0,5 que a gente encontrou lá atrás, que é o valor de R, vezes 0,5. E aí, gente, a gente faz a continha. 0,1, 2 vezes 0,1 vezes 0,5 vai dar 0,1. Fiz direto aí, tá bom? E 0,1 ao quadrado vai dar 0,01. Aí, gente, 0,01 mais 0,1 é 0,11. Isso, se a gente transformar de novo em porcentagem, é 11%. Então, aquela porcentagem que estava faltando a gente descobrir era de B. E a gente acabou de descobrir. É igual a 11%. Então, a gente já sabe a porcentagem de todo mundo na população. 25, 16 e 11. Tá querendo saber todos os doadores possíveis para B. Então, é os 11% que também são B e os 25% que são O. Então, é a galera que pode doar para o B. 11 mais 25, gente, dá 36. E é a resposta que está no gabarito. Teve gente que marcou 11 e parou tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Então, quem pode doar, gente, para o B? B e O. B é 11% da população e O é 25%. Portanto, 36% pode doar. A resposta é a letra D de diabo. Ops, dado. Espero que tenham entendido. Questãozinha chata, né?